Alô, meu querido, fala minha querida, agora é hora de eu trabalhar com você ainda na matéria de Direito Constitucional. E o que eu vim trazer para você nesse encontro? Na verdade, eu quero trabalhar com você um pouquinho do que vem a ser as cláusulas pétreas implementadas pela Constituição Federal e, além disso, eu também quero trabalhar com você alguns princípios fundamentais além da classificação da Constituição. Então me acompanha para a gente conversar um pouquinho a respeito do que vem a ser cláusula pétrea propriamente dita. No nosso primeiro encontro, eu conversei com você a respeito da organização, da formação de uma Constituição propriamente dita a partir daquilo que nós chamamos de poder constituinte, perfeito? O poder constituinte é o poder dado ao povo, e esse poder dado ao povo, ele pode ser um poder originário ou derivado. Lembrando que esse povo é ele quem determina se na prática eles querem uma forma de Estado federado, se eles querem um Estado unitário, ou até mesmo se eles querem uma monarquia ou eles querem uma república e assim por diante. Tudo isto sempre vindo derivado ali do poder constituinte, perfeito? Então agora eu quero trabalhar com você um tópico bem importante antes de nós entrarmos na parte específica de princípios fundamentais da Constituição, que são as cláusulas pétreas. Em primeira análise, como eu comentei com você a questão de cláusula pétrea no primeiro encontro, eu quero deixar muito claro com você esse ponto relacionado da Constituição. Então me acompanha. A Constituição Federal, lá no artigo 60, parágrafo 4º, ela cita, dentro do artigo 60 como um todo, o que vem a ser emenda constitucional. E no parágrafo 4º, ela cita justamente o quê? Quais são as chamadas cláusulas pétreas propriamente dita. Então a primeira delas, deixa eu trazer aqui para você, é o voto. Pedro, o que vem a ser voto? Cara, voto é o direito de exercer a sua democracia. Sempre o seu voto, ele é feito de maneira direta. Direta de que forma, Pedro? É você quem vai lá votar, filho. Você não pode pedir para tua mãe, para tua namorada, para teu cachorro ir lá votar por você. Ali é você diretamente quem exerce o seu direito. Inclusive, em seguida, lá no princípio da democracia, eu vou trabalhar com você que o voto, na verdade, é uma maneira indireta de se exercer a sua democracia, mas ele é exercido de maneira direta por você. Eu pergunto, quando você vota, você exerce diretamente a sua vontade? Sim, elegendo um representante, mas este representante, obviamente pela própria nomenclatura do termo, ele representa você. Portanto, o voto é uma maneira indireta de exercício de democracia. Só que a forma do seu exercimento é de maneira direta. É você quem vai lá e vota. Perfeito? Além disso, o voto ele também é secreto. Não sei se você sabia, você não pode chamar a tiazinha que fica lá no meio do colégio que você vai votar, cara, para entrar com você para votar junto. Não pode. Esse voto ele é secreto por quê? Para assegurar a não imposição de algumas vontades de membros do Estado. O Brasil ele já passou por vários momentos, por exemplo, o coronelismo. Ali as pessoas elas ficavam ao lado das urnas para que as pessoas votassem efetivamente em quem elas disseram que ia votar. Aqui que você tem que tomar cuidado é isso. O voto ele é secreto. Ninguém sabe em quem efetivamente você votou, a não ser você mesmo. Perfeito? Universal. Isso foi uma das grandes conquistas históricas das constituições brasileiras. O que aconteceu ao longo do tempo? A universalidade do voto, ele não cria restrições em relação a mulheres, em relação a idosos ou até mesmo pessoas que são deficientes físicos. Hoje, em se tratando dessa parte dele ser universal, ele quer dizer que não há restrições para exercer o seu voto, a não ser aquelas previstas dentro do próprio corpo da Constituição Federal, como por exemplo aos conscritos. Pedro, o que é um conscrito? É quem exerce o trabalho militar, o serviço militar obrigatório. Perfeito? E em última análise, o voto periódico. Lembrando que eu não sei se você sabia, olha só que novidade que eu vou trazer pra você. Presidente é eleito de 4 em 4 anos, meu amigo. Pois é, você que é desligado pra cacete, cara, não sei se você sabia essa porra. Mas aqui tem que lembrar que o voto ele é periódico. Periodicamente, você deve exercer o seu direito. Agora, um ponto muito cobrado em concurso público é meter aqui que o voto é obrigatório. Doutor, eu pergunto pra você, o voto obrigatório, eu escrevi pra você aqui voto obrigatório em cláusula pétrea? Não escrevi. Então o voto obrigatório não é cláusula pétrea. Cuidado, Pedro, o que vem a ser o voto obrigatório? As características do voto como um todo eu vou trabalhar com você em momento oportuno, lá em princípio da democracia. Aqui é suficiente você saber que o voto, como sendo cláusula pétrea, ele é dividido nessas 4 características, não sendo englobado o voto obrigatório, perfeito? Em seguida, forma federativa do Estado. Hoje, quando eu trabalho com você a forma federativa, hoje a federação é diferente, por exemplo, daquilo que nós chamamos de confederação. Uma das características da federação é ela ser formada por unidades autônomas, como por exemplo acontece com a República Federativa do Brasil. Diferente de uma confederação. Confederação, você tem uma série de países soberanos em que se reúnem para discutir e para tomar algumas decisões. Na federação, doutor, eu vedo, na verdade eu não admito nenhum tipo de direito de secessão.
exceção, eu não posso separar. Não há que se falar em estados soberanos no Brasil. Hoje cada estado ele tem uma nomenclatura própria que é autônomo. Os estados eles são autônomos, soberanos nunca. Enquanto na confederação eu posso sim romper com este vínculo. Os países não são obrigados a manter-se ali direto na confederação. Hoje no Brasil, você sabe que a república é chamada de República Federativa do Brasil. Essa República Federativa do Brasil ela é pautada pelo princípio da federação, que eu também vou trabalhar com você em momento oportuno de uma maneira um pouco mais detalhada. Em seguida, separação dos poderes. Quando você pega o artigo 2º da Constituição, ela nos diz o seguinte: são independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Portanto, hoje a separação dos poderes não podem ser alteradas. Pedro, nem por emenda constitucional, nem por emenda constitucional. Lembrando que cláusula pétrea é todo e qualquer instituto inserido no corpo constitucional, no bojo da Constituição, que não podem ser alterados em hipótese alguma. Não podem. Perfeito? Além disso, separação dos poderes seria a terceira cláusula pétrea e, em última análise, aquilo que nós chamamos de direitos individuais e coletivos. Esses direitos individuais e coletivos, eles estão previstos lá no artigo 5º, só que aqui eu vou pedir sua atenção. Pedro, por quê? Quando a gente pega direitos e garantias individuais e coletivos, na prática, hoje a doutrina já diz que, na verdade, isso aqui deve ser estendido. O que se entende como sendo cláusula pétrea não é apenas o artigo 5º, mas também todo e qualquer direito fundamental. Trago para você como exemplo direito de nacionalidade, direitos políticos, por exemplo, direitos sociais, por exemplo. Todos esses direitos, de acordo com a doutrina majoritária, são considerados cláusulas pétreas também. Não são apenas os direitos e garantias individuais e coletivos na prática. Perfeito? Então superamos esse conceito de cláusula pétrea. São institutos que não podem ser alterados no corpo da Constituição, inclusive nem mesmo por emenda constitucional. Perfeito? Então esse é um ponto importante para você lembrar aqui na tua prova. Vamos seguir, falar um pouquinho a respeito da classificação da nossa Constituição. O que vem a ser propriamente dita a classificação estabelecida pela doutrina majoritária? Olha só. Quando eu trabalho com você com uma classificação, as doutrinas, as principais, José Afonso da Silva, quando a gente pega o próprio Flávio Martins e outras doutrinas reconhecidas de direito constitucional, é importante citar para você as principais classificações. Meu amigo, existem mais de 15 tipos de classificação de Constituição. O que eu quero lembrar para você? Aqui você não precisa saber de todas. Para carreiras policiais como um todo e para os principais concursos, eu quero te lembrar que essas 6 classificações que eu vou trazer para vocês são as principais. Existem algumas relacionadas, por exemplo, à classificação ontológica. Cara, baixíssima incidência em provas para cargos de natureza policial e outros concursos também de nível médio ou nível superior. A não ser que seja uma promotoria, uma magistratura, uma defensoria pública, aí caberá outras classificações. Para a gente conversar aqui vai ser mais do que o suficiente esses pontos que eu vou trazer com você. Então, primeiro ponto. Quanto à origem, a Constituição ela pode ser outorgada ou promulgada. Eu acho que eu já tive com você essa conversinha, hein? Quando eu trabalho com Constituição outorgada, é aquela Constituição que ela é imposta. Pedro, me dá um exemplo? A Constituição de 1824. A Constituição de 1824 ela foi colocada, ela é marcada pelo período do imperialismo no Brasil. Portanto, esta Constituição ela foi impositiva, ela foi imposta pelo imperador à época, que era o Dom Pedro. Tá? Então, bastante atenção que esse tipo de Constituição outorgada é uma Constituição que é imposta. O Brasil adota este tipo de Constituição? Não, a Constituição brasileira não é outorgada. Deixa eu só relembrar com você um ponto bem interessante a respeito da noção histórica do Brasil. O Brasil até hoje, meu amigo, ele teve 8 constituições. Olha que ponto interessante. A primeira Constituição brasileira, ela foi outorgada. A segunda promulgada. A terceira outorgada, a quarta promulgada, a quinta outorgada, a sexta promulgada, a sétima outorgada e a atual promulgada. Eu te pergunto, a próxima será o quê, doutor? Olha que ponto legal para você parar para pensar. Historicamente, se der merda nesse Brasil, né, ela vai ser outorgada. Isso nunca é interessante para a democracia na prática, né? Hoje, claro que você já deve saber que a Constituição brasileira ela foi promulgada, meus amigos. Aqui o ponto marcante é saber que ela também tem uma nomenclatura chamada de convenção. Na Constituição promulgada, representantes eleitos do povo, eles vão constituir aquilo que nós chamamos de Assembleia Nacional Constituinte. Isso aconteceu em 1988 aqui no Brasil, inclusive sendo revista em 1993 mediante referendo popular. Então nós estamos diante de uma Constituição promulgada. Hoje a Constituição brasileira, se a prova te pedir para classificar, quanto à origem, você vai lembrar que é aquela promulgada, que é acordada de maneira democrática em Assembleia Nacional. Perfeito? Essa é a nossa Constituição. Vamos para a segunda classificação quanto à forma.
Amigão, aqui fica fácil, né? Constituição, ela é escrita ou não escrita? Lembrando que a Constituição escrita, que é a Constituição brasileira, é aquela que elenca valores impostos pelo povo. Por exemplo, valorização da vida, valorização da saúde, do trabalho, do lazer, do idoso, direitos sociais trabalhistas e assim por diante. Então estamos diante de uma Constituição que ela legitimou, ela estabeleceu dentro do próprio corpo da Constituição a sua forma sendo escrita. Existe ainda a classificação quanto à forma não escrita ou chamada também de costumeira. Pedro, o que vem a ser uma Constituição costumeira? É aquela que não exige necessariamente que ela seja escrita. Ela é pautada pelos princípios, pelos costumes. Alguns doutrinadores, inclusive, encaixam a Constituição dos Estados Unidos aqui nesse ponto. Hoje, eu não sei se você sabia, a Constituição dos Estados Unidos ela é toda emendada, só que o arquivo original ainda existe. Os Estados Unidos teve uma Constituição, cara, olha que coisa interessante, e existem diversas emendas constitucionais lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. Aqui é diferente. Aqui nós temos cerca de 100, quase 100 emendas constitucionais nesse momento, né? E aqui é o ponto marcante, é você lembrar que a não escrita ou chamada de costumeira, ou pode vir com um nome um pouco mais feio na tua prova, que é consuetudinária. O que é uma Constituição consuetudinária? É uma Constituição costumeira, portanto, não escrita. Show de bola? Vamos avançar. Aqui, eu trago para você também uma classificação relacionada ao conteúdo. A classificação ela pode ser de conteúdo material ou de conteúdo formal. Pedro, o que vem a ser essas duas classificações? A Constituição de conteúdo material é aquela que prevê única e exclusivamente assuntos constitucionais. Diga-se de passagem, forma de organização do Estado e direitos previstos aos cidadãos daquele Estado propriamente dito. Então isso é uma Constituição material. Enquanto a Constituição formal, ela não leva em conta apenas assuntos constitucionais de Estado e de direitos dos indivíduos. Quer ver? Hoje, quando a gente trabalha com Constituição formal, existem diversas constituições ao longo do mundo em que não trata apenas de direitos e garantias fundamentais e organização do Estado. Quer um exemplo? A do Brasil. Doutor, Brasil é uma Constituição formal, não é só material. É claro que quando eu trabalho com a Constituição material, ela está incrustada na formal, necessariamente. Porque a formal, além dela englobar assuntos de natureza material, ela engloba assuntos relacionados a procedimentos. Ela envolve, por exemplo, procedimento legislativo e assim por diante, como acontece na nossa. As constituições formais não abordam única e exclusivamente conteúdo material, mas ela vai além. Quer ver? Pega o artigo 242, parágrafo 2º da Constituição. Quando você pega esse parágrafo, artigo 242, olha só. Parágrafo 2º, sabe o que ele fala lá? Colégio Dom Pedro. Colégio Dom Pedro ele vai ser mantido pela União. Olha que porra, o que isso tem a ver com a organização do Estado, meu filho? Nada a ver. Só que você vai lembrar o seguinte, por conteúdos como esse daqui, a Constituição brasileira ela é classificada como sendo de natureza formal. Perfeito? Em seguida, quanto à elaboração, as constituições elas podem ser dogmáticas ou históricas. Meu amigo, aqui é importante citar a questão da estabilidade do conteúdo dessa Constituição. Olha só. Quando eu trabalho com a Constituição dogmática, é aquela Constituição que foi construída pautada em valores. É aquela que tem valores manifestos pela própria população e incrustados no bojo da Constituição. Agora, olha só, eu pergunto, os valores sociais de uma sociedade, será que eles variam com o tempo? Será que são valores que vão sendo aprimorados ao longo do tempo? Claro que sim. Portanto, uma Constituição de natureza dogmática, ela é menos estável do que a histórica. A histórica é aquela que mantém características ao longo do tempo. Portanto, ela se protrai no tempo com o mesmo conteúdo. Essa é a Constituição de natureza histórica. O Brasil é dogmática ou histórica? Claro que ele é dogmática, porque representa os valores do povo e ela sempre vai sendo alterada por meio de emendas, igual nós vimos aí recentemente em 2016 e 2017. Perfeito? Legal, esse é o ponto marcante relacionado à elaboração. Me acompanha para a gente continuar outra classificação aqui. Agora eu quero trazer para você uma classificação relacionando a extensão e também a alteração. A Constituição brasileira, quanto à extensão, ela pode ser classificada, na verdade brasileira não, qualquer Constituição, como sintético-analítica. Doutor, a Constituição sintética é aquela Constituição resumida, é aquela básica que é objetiva e clara. Um exemplo, novamente, de uma extensão sintética é a dos Estados Unidos. O Brasil definitivamente não é assim. Na do Brasil, estamos diante de uma Constituição analítica. Pedro, por quê?
Gente, no Brasil, a Constituição brasileira, você consegue discorrer a respeito dos temas, eles são altamente explicativos, doutor. Então é isso que eu quero que você guarde em mente. A Constituição brasileira, ela é analítica, ela não é sintética de maneira alguma. Nossa Constituição tem 250 artigos, meu filho. Você vai fazendo um estudo, só para quem estuda direito constitucional sabe que essa matéria cabe num curso inteiro de 4, 5 anos, perfeito? Então a nossa Constituição ela é considerada analítica porque ela é detalhada, perfeito? E por fim, quanto à alteração. Quanto à alteração, as constituições elas podem ser classificadas como flexíveis, rígidas, semirrígidas e imutáveis. Aqui eu casei o entendimento de alguns doutrinadores para trazer para você essa classificação. Flexível é aquela que eu consigo alterar com muita facilidade, obviamente. Rígida, mais ou menos. Semirrígida, um pouquinho mais difícil. E por último, a imutável, que não se altera praticamente nunca. Beleza? Praticamente não, nunca, de acordo com a doutrina. Hoje, se nós fôssemos pegar o trâmite legislativo para alterar a nossa Constituição, hoje a doutrina classifica a Constituição brasileira como sendo rígida. Pedro, rígida por quê? Cara, só para você ter ideia, para ser aprovada uma emenda constitucional, eu preciso de um quórum de aprovação de 3/5 dos membros de cada casa, votado em 2 turnos de votação. Isso não é muito fácil de se conseguir na prática. Portanto, hoje a classificação da nossa Constituição é de natureza rígida. Então vamos lá, para fechar. Constituição brasileira, ela é promulgada, escrita, formal, dogmática, analítica e rígida de acordo com essa classificação. Amigo, é claro que existem outras classificações, novamente eu vou salientar com você, mas para concurso público especificamente de um nível não tão de carga jurídica alta, já basicamente com noções, isso aqui é mais do que o suficiente. Não é um tópico muito rotineiro em prova. Então guarde essas classificações, dê uma revisada na tua casa e em seguida a gente toca o barco aí. Agora deixa eu trabalhar com você um pouquinho propriamente dito dos princípios fundamentais. Amigão, além disso, além do que a gente conversou a respeito dessa parte geral, deixa eu trabalhar com você a parte de princípios fundamentais. Olha só, agora nós adentramos esse tópico tão cobrado em provas. Primeiro, a parte de previsão dos artigos, eles estão previstos do artigo 1º ao 4º, os princípios fundamentais. Além disso, antes da gente mergulhar nos princípios fundamentais, deixa eu trazer para você uma anotação acerca do preâmbulo da Constituição. Amigo, você já estudou, você já leu alguma vez a nossa Constituição? Se você é um cidadão brasileiro, em tese você deve ler a Constituição Federal, tá, filho? Eu particularmente diria que a Constituição deveria ser ensinada no ensino médio, beleza? Todo mundo tinha que saber que porra que isso aqui que eu tô falando, mas tudo bem. Todo mundo tinha que saber quando que pode impetrar habeas corpus, habeas datas, se bem que isso não seria muito bom pro nível médio, quer ver? Você já imaginou um aluno de 15, 16 anos sabendo que ele pode impetrar habeas corpus quando a professora o coloca de castigo? Ia dar merda essa porra. Então, melhor nem falar nada. Deixa quieto. Vamos ficar só no preâmbulo da Constituição aqui. Cara, antes de eu entrar no artigo 1º aqui com você, eu quero te apresentar um ponto importantíssimo que a banca já cobrou a respeito do preâmbulo da Constituição. Seguinte ponto. Hoje você sabe que o Brasil é considerado um estado laico, ou chamado também estado secular. O que isso significa na prática? Hoje nós temos a religião dissociada, separada da política e do governo. Hoje não há que se falar em união em regra desses dois institutos, a não ser que haja interesse público. Isso você vai ver comigo lá no artigo 5º. Agora, o preâmbulo da Constituição nos cita que, de acordo com a Assembleia que foi feita lá em 1988, eles dizem o seguinte: essa Constituição será promulgada e sancionada de acordo com vários institutos previstos lá no preâmbulo, sobre a bênção de Deus. Olha só que coisa interessante, embora a Constituição não seja vinculada a uma religião, é citado Deus no preâmbulo? Isso já foi questão de prova. Portanto, se cair na tua prova, dá uma lidinha no preâmbulo da Constituição, que é a apresentação propriamente dita de como foi feita, e é bem curtinho o texto, dá uma lidinha a respeito dele e veja essa citação a respeito de Deus, olha no preâmbulo da Constituição. Show de bola? Vamos avançar. Agora sim, eu entro de cabeça com você no artigo 1º. O artigo 1º da Constituição ele diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados do DF e dos municípios, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, é aqui que é o ponto marcante
a respeito do artigo 1º. Cara, isso aqui cai demais na tua prova. Agora, deixa eu quebrar o artigo 1º, a gente vai macerar ele para entender o que vem caindo mais. Primeiro, a República Federativa do Brasil, de acordo com o artigo 1º, ela é formada pela união indissolúvel. A prova, ela vai alterar, ela vai tirar dissolúvel, ela vai tentar te enganar. E você, obviamente, vai estar blindado em relação a isso. União indissolúvel significa dizer, hoje, por ser uma república federativa, é vedado o direito de secessão. Portanto, eu não posso separar estados independentes no Brasil. Esta união, ela é indissolúvel, ok? Dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Já já você vai ver qual é a implementação, qual é o resultado de se dizer esses três aspectos aqui. Em seguida ela fala, constitui-se um estado democrático de direito, olha o princípio da democracia, previsto tanto aqui quanto no parágrafo único que já já eu vou trabalhar com você. Então, a República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel dos estados, do DF e dos municípios, constituindo-se um estado democrático de direito e tendo como seguintes fundamentos. Meu amigo, é importantíssimo que seja trabalhado esses fundamentos com você. O macete básico de todo e qualquer professor de constitucional, todo e qualquer livro também cita, é o famoso Soci Diva Plu. Os Soci Diva Plu são considerados, olha o que eu vou dizer, fundamentos da República Federativa do Brasil. A prova ela vai confundi-lo com objetivos, que em breve nós vamos conversar com você aqui. Objetivos da República Federativa do Brasil. Os objetivos, o macetinho é outro, é com Gaerpro. Objetivo é uma coisa, fundamentos é outra. Na tua prova, você vai dizer que são considerados fundamentos da República Federativa do Brasil, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização social do trabalho e da livre iniciativa e, por fim, o pluralismo político. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas características aqui? Vamos com calma. Primeiro ponto. Quando eu trabalho soberania, eu preciso trabalhar com você duas vertentes de soberania. Olha só, me acompanha para a gente ter um raciocínio bem interessante. Hoje, o quesito soberania na tua prova, ele só pode estar relacionado a um ente, que é a República Federativa do Brasil. Meu amigo, não há que se falar em soberania da União, não há que se falar em soberania de estados-membros do DF, nem mesmo de municípios. Soberania, o único ente, quem detém na tua prova é a República Federativa do Brasil. Pedro, o que vem a ser a soberania? Depende, a doutrina quebra isso em duas vertentes, uma externa e uma interna. O que vem a ser a soberania externa? É a capacidade do país, como um Estado independente, como um Estado absolutamente autônomo, de representar-se frente à comunidade internacional, de realizar acordos, de exercer aquela função que o presidente tem de chefe de Estado. Então hoje, a soberania, em nível externo, vem da capacidade que o Brasil tem, independentemente, claro, de realizar contratos, realizar qualquer tipo de acordo internacional como um todo, beleza? E é claro, comércio e várias outras características da soberania externa. Enquanto a soberania interna, a parte interna, ela nos diz o seguinte: essa soberania é a capacidade que tem hoje o Estado brasileiro de impor-se a respeito em relação a alguns aspectos aos cidadãos. Exemplo típico, soberania do interesse público. Na verdade, a soberania popular. Hoje a democracia, como ela é um dos princípios fundamentais que eu vou trabalhar com você, a democracia propriamente dita, ela está incrustada na soberania. Como todo poder emana do povo, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º, o parágrafo único, do artigo 1º, ele nos diz que todo poder emana do povo. Portanto, soberania popular significa dizer, o povo colocou um presidente. Em tese, esse presidente que vai ser chamado de chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração pública, ele tem capacidade de impor algumas regras, algumas normas, inclusive mediante poder legislativo e judiciário, em relação aos particulares. Portanto, a soberania interna é a capacidade que tem o Estado em nível nacional, em âmbito interno, de impor-se frente aos cidadãos, pautado no interesse público sempre. Perfeito? Soberania interna, soberania externa. O único ente, repito, que detém soberania externa e interna é a República Federativa do Brasil. Hoje, em âmbito internacional, você já sabe que a República Federativa do Brasil ela é representada pela União, mas isso não quer dizer que a União é soberana. A União é autônoma. Os Estados-membros são autônomos, assim como os municípios. Perfeito? Esse é o primeiro fundamento da República Federativa do Brasil, soberania. Vamos para o segundo, cidadania. Cidadania, ela nada mais é do que o vínculo político que tem um cidadão com o Estado. Amigo, eu preciso diferenciar com você cidadão
de povo e de população. Existe uma vertente tricotômica aqui nesse sentido. População, é claro que eu vou trabalhar com vocês em outros momentos, principalmente em se tratando de nacionalidade. Mas população é toda e qualquer pessoa que se encontra em território brasileiro. Seja ela estrangeira, seja ela brasileira. De qualquer forma, são consideradas populações. Agora, nacionalidade... A população, em sentido amplo, ela comporta os nacionais. Esses nacionais são chamados de povo. Já ouviu, às vezes, alguns políticos falando povo brasileiro? Ele está querendo dizer quem? Quem tem vínculo de nacionalidade com o Brasil. Portanto, brasileiro, seja ele naturalizado ou nato. Em seguida, quem tem dentro deste povo direitos políticos ativos são chamados de cidadãos. Portanto, quem tem direito político necessariamente é povo e necessariamente é população. É aquela pessoa que vai estar incrustada em território brasileiro. Perfeito? Então, cidadania é aquele vínculo político que você tem de exercer a sua vontade frente ao Estado. Isto é cidadania propriamente dita. Ok? Vamos para o terceiro, que é a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, amigão, eu sempre falo para meus alunos o seguinte, é um ótimo tema, é um ótimo argumento para a tua redação. Quando eu trabalho com dignidade da pessoa humana, se a prova te perguntar, será que o Brasil se vale da dignidade da pessoa humana? Será que é típico no Brasil? Como que isso é retratado? Como que isso é incorporado no ordenamento jurídico brasileiro? Cara, dignidade da pessoa humana está... Quando você fala essa palavrinha, você está diante principalmente de direitos fundamentais. Direitos incorporados na nossa Constituição, lá no artigo 5º, que diz, por exemplo, direito de uma vida não apenas de viver, mas direito de uma vida digna, uma vida com respeito, uma vida com os pressupostos fundamentais para a vida humana. Exemplo, água, luz, telefone, energia, habitação, lazer e assim por diante. Tudo isso contribui com a dignidade, que é algo altamente moral à pessoa. Perfeito? Isto vem a ser a dignidade da pessoa humana, tratá-la de maneira digna, ok? Valorização social do trabalho e da livre iniciativa. Aqui, a doutrina ela salienta um ponto importantíssimo no Brasil. Quando eu falo valorização social do trabalho e da livre iniciativa, eu quero dizer a você que isto significa valorizar o trabalho. Portanto, no Brasil, estamos diante de um regime capitalista. Este fundamento implementa no Brasil aquilo que nós chamamos de capitalismo. Livre iniciativa, doutor. A livre iniciativa trabalha principalmente com a parte do capitalismo. Portanto, estamos diante de um fundamento da República Federativa do Brasil. E, em seguida, pluralismo político. Qual que é o ponto marcante? O pluralismo político, quando eu trabalho com valorização social do trabalho e pluralismo político, são coisas bem diferentes, tá? A valorização social do trabalho significa dizer, quanto mais meritório, por isso que inclusive hoje na administração pública, por isso que você faz concurso, filho, porque valoriza-se o trabalho e a livre iniciativa. Por isso que a meritocracia é o argumento dos concursos públicos hoje. Quem estuda mais em tese passa. Pedro, nem sempre é assim, eu concordo. Mas na tua prova guarda essa formaçãozinha a respeito da valorização social do trabalho. Por isso que se tem salário mínimo, por isso que se tem capitalismo, por isso que tem a questão de estímulo a pequenas e grandes empresas, certo? E assim por diante. Já no pluralismo político, não é única e exclusivamente de política que estamos falando, de partidos políticos, não. Aqui estamos diante de ideias. O pluralismo político, ele salienta uma pluralidade de ideais dentro da população brasileira. Hoje, em se tratando de população, existe uma diferença de povo e de nação, meu amigo. Nação, dentro de um mesmo povo, existem várias nações. Quer ver? Quando a gente pega o Brasil é enorme, não é? Imagina que esse aqui seja o Brasil. Perceba que eu desenho super bem, cara. Quando eu trabalho com o Brasil, eu te pergunto, o pessoal aqui do Nordeste, será que eles têm os mesmos costumes que o pessoal do Sul? Claro que não. Então nós temos diferentes nações no Brasil que comportam o mesmo povo. Portanto, pluralismo político não se restringe única e exclusivamente à política, e sim a uma pluralidade de ideias. Show de bola? Então matamos mais um fundamento como sendo útil. Lembrando, meu amigo, perceba que todas essas características, todas essas nomenclaturas, na prática são substantivos. Enquanto eu trabalho com objetivos, ali, por exemplo, garantir, construir, são verbos. Então, objetivos, esse é um macete que você pode levar. Objetivo geralmente trabalha com verbos, enquanto fundamentos trabalha com substantivos propriamente dito. Show de bola? Então, isto vem a ser o artigo 1º. Pedro, a gente terminou o artigo 1º? Claro que não. Agora eu vou trazer para você quais são os princípios incrustados no corpo do artigo 1º. Me acompanha para a gente conversar um pouquinho. Primeiro, 2 pontos eu anotei para você. O ponto 1 trabalha a forma de Estado. Doutor, você não pode confundir essa porra. Forma de Estado é diferente de forma de governo.
Forma de Estado, se a prova te perguntar, você vai dizer que o Brasil, a forma de Estado exercida aqui no Brasil é o Estado federado. E hoje eu vou até complementar isso aqui para você. Esse Estado federado brasileiro, ele se divide em 3 vertentes. Federação é diferente de Estado unitário. A prova ela vai tentar te enganar. Ela vai jogar que no Brasil, hoje o Brasil é um Estado unitário por ser uma república federativa e não sei o quê. Aí você vai estar se contradizendo, né, velho? Como que ele é unitário se ele é uma república federativa? Não faz sentido. Então, se a prova te perguntar se o Brasil é unitário, você vai dizer que não. O Brasil não é um país unitário. Ele é comportado por uma federação, que se divide de 3 formas. Ele é chamada Federação Tricotômica, perfeito? Centrífuga por desagregação. Perfeito? O que significa um Estado federado, tricotômico, centrífugo por desagregação? Olha só que ponto marcante. Doutor, o Estado brasileiro, a Federação Brasileira, ela tem 3 níveis de esfera. Uma municipal, uma estadual e uma federal. Ai, Pedro, e a nacional? Doutor, nacional é necessariamente implemento de 3 esferas juntas. Exemplo, a licitação. A lei de licitação é uma lei nacional. Ela não se aplica unicamente à União. Ela se aplica à União, aos estados e aos municípios, inclusive ao DF, ok? Então, tricotômicas são 3 esferas, 3 divisões. Uma municipal, outra estadual e outra federal. Só que essas 3 esferas, elas são organizadas de maneira centrífuga. Dentro da federal existem vários estados e dentro de um estado existem vários municípios. Perceba que isso vem de dentro para fora, município, estado, união. Perceba que isso é organizado de maneira centrífuga e isso pode ser um alvo de prova aí, tá? Por desagregação, por quê? Meu amigo, embora sejam 3 entes autônomos nesse caso aqui, você vai dizer que ela é desagregação porque cada ente detém autonomia. Significa dizer que cada ente tem autonomia de vontade financeira, técnica, administrativa e também política. É claro, Pedro, existe algum tipo de vinculação entre o município, o Estado e a União? Depende do assunto. Em alguns, sim. Exemplo seria a Lei Orgânica e a Constituição Estadual devem sempre respeito à Constituição Federal. Show de bola? Então, isto são as 3 características do Estado federado. No Brasil, o Estado não é unitário, o Estado é federado. Guarda essa informação. Beleza? Marcada por autonomia dos entes, como eu conversei aqui com você. Essa autonomia, ela se desdobra de 3 formas. Lá em organização da administração pública, organização do Estado, lá no artigo 18, eu vou retomar isso aqui com você. Mas aqui eu já estou adiantando que existem 3 tipos de autonomia. Auto-organização, auto-administração e autogoverno. Quando eu trabalho autogoverno, significa dizer um governo independente. Esse governo ele vai tomar as suas decisões independente do governo estadual e do governo federal. Ele tem independência na tomada de decisão e classificação de objetivos e metas. Auto-administração. Ele tem capacidade de emanar portarias, resoluções, emanar suas vontades propriamente ditas dentro da auto-administração. E a auto-organização nada mais é do que como se organiza o Estado frente à sua Constituição Estadual e, no caso dos municípios, frente à sua Lei Orgânica. Perfeito? Então essas são as 3 características dos entes federados propriamente ditos, ok? Vamos ao ponto 2. Antes da gente ir para o ponto 2, rapidinho. Eu falei para você que a forma de Estado é federado. Forma de Estado federado. Eu já falei também para você que a forma de Estado do Brasil, lembra? Estado federado é considerado uma cláusula o quê, doutor? Pétrea. Então estamos diante de uma cláusula pétrea que é a federação propriamente dita. O Brasil não pode ser dissolvido neste sentido. Em seguida, o ponto 2. Vamos lá, forma de governo. A forma de governo no Brasil é o governo republicano. Se nós fôssemos quebrar a origem dessa palavra, significaria o quê? Res pública. O que significa res? Coisa. Pública significa do povo, ou seja, hoje a forma de governar deve atender à vontade do povo, doutor. Por isso que uma república é diferente de uma monarquia. Na monarquia, o regime relacionado a governo, a forma, na verdade, de governo, ela é considerada hereditária sempre por poder divino. Então, dentro da monarquia, estamos diferente, fazendo um contraste com a república. Na coisa pública, não há que se falar em divindade, muito menos em hereditariedade. Aqui estamos diante de 3 características marcantes em uma república. A temporariedade do mandado, a pessoa vai ficar um prazo temporário no poder. Em seguida, a eletividade, a pessoa vai ser eleita para aquele cargo por um mandato temporário. Lembrando que mandado é diferente de mandato.
Filho, mandado é um documento, mandato é um prazo, é um lapso de tempo, tá? A pessoa que vai ficar no poder para ser prefeito, para ser governador, ele tem um mandato, T de tempo, beleza? E por fim, a responsabilidade. Exemplo, artigo 85 da Constituição nos cita a responsabilidade por crimes. Responsabilidade não é por crimes, né, cara? É responsabilidade relacionada a crime de responsabilidade propriamente dito, do presidente da República. Esse presidente, se ele comete um crime de responsabilidade, que por sinal não é crime, perceba, recentemente a Dilma saiu do poder por impeachment, sim ou não? Sim. Só que eu pergunto, ela foi presa por isso? É regime de reclusão? Claro que não. Hoje, em crime de responsabilidade, não existe regime de reclusão. Portanto, a gente não pode dizer que é crime, ok? Então, estamos diante dessas 3 características marcantes na coisa pública, na res pública. Temporariedade, eletividade e responsabilidade de quem está no poder. Amigo, por enquanto, eu trabalhei com você esses 2 pontos e, importantíssimo, falamos de 2 princípios, então, fundamentais. Falamos da federação e falamos do princípio republicano. 2 princípios muito presentes na sua prova que, com certeza, vão aparecer aí no artigo 1º. Em seguida, eu quero trabalhar com você rapidinho a questão relacionada ao parágrafo 1º, que a gente vai conversar ainda a respeito de democracia. Eu vou conversar com você um pouquinho a respeito de outros tópicos bem interessantes, mas em outro momento. Para esse momento, já está mais do que o suficiente para a tua prova. Lembra, não confunda fundamentos com objetivos aí na tua prova. Você tem que tomar muito cuidado, esquematiza o seu caderno, faz o seu estudo dirigido, que eu tenho certeza que vai ser sucesso aí na prova.